Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um Domingão com ação dentro aí do mercado para vocês aqui nesse canal. Você que está acompanhando o Domingão com ação, não esqueçam de deixar o like e também verificar a sua inscrição nesse canal. Todo domingo eu tenho feito aí o Domingão, passando as principais ações do mercado brasileiro e também do mercado americano para vocês, tá? Então a ideia aí é trazer quais que são as ações que estão começando a chamar a atenção para a semana, dar uma revisão ali também, né, do que a gente pode esperar para essa semana que vai entrar agora, né? Então, a semana do dia 11 de agosto, e também passar ali algumas notícias que podem estar fazendo preço ao longo dessa semana, né? Então, essa semana dentro do mercado, ela é a semana da inflação e do varejo, né? Então, quais são as notícias mais importantes dessa semana? A gente vai ter a inflação divulgada aqui no Brasil, o IPCA. IPCA é super importante para calibrar principalmente aí para onde vai a taxa Selic aqui do Brasil. Lá nos Estados Unidos a gente também vai ter o índice de inflação, o CPI, que é como se fosse o IPCA deles, também muito importante para calibrar para onde vai a taxa de juros dos Estados Unidos. A gente vai ter vendas no varejo aqui no Brasil e também vendas no varejo lá nos Estados Unidos. Além disso, lá nos Estados Unidos também vai ter o índice de preço ao produtor, que também é um índice de inflação importante dentro do mercado. Então, é uma semana com bastante notícia no radar que move os preços de maneira violenta, né? Além disso, tá, pessoal? A gente passou a semana passada toda aguardando aí o que poderia acontecer com o início do tarifaço do Donald Trump, sobretudo para a nossa economia brasileira. A nossa economia brasileira ela foi sobretaxada em 40% adicional, já tinha 10%, e aí esses 40% adicional chegando aí um imposto de 50% para alguns produtos que são exportados para o Brasil. Entre esses produtos a gente tem a carne bovina, a gente tem também aí o café, né? Então, esses produtos ficaram de fora da lista de exceções que foi divulgada pela Casa Branca, que tinham ali 700 produtos que não estavam, não sofreriam, né, com essa sobretaxa de 40%. E essa semana, tá, ficou aí da semana passada para cá, o Geraldo Alckmin, vice-presidente do Brasil, ele fez ali eles estão anunciando, né, medidas de contingência para tentar socorrer aí principalmente as empresas exportadoras menores que serão muito afetadas com essas tarifas. E isso estava para ser anunciado na sexta-feira, mas ficou meio em cima. Eles vão estar anunciando provavelmente amanhã, ou eles vão estar anunciando ao longo dessa semana as medidas de contingência. Então, isso também tende a fazer preço dentro do mercado. Além disso, na quarta-feira, o ministro da Fazenda aqui no Brasil, Fernando Haddad, ele vai ter uma reunião junto com o secretário do Tesouro americano para discutir essa questão de tarifas. Então, vamos ver se o governo consegue avançar com algum diálogo. Por enquanto, os meios ali para se chegar na Casa Branca, eles estavam fechados, o canal de discussão estava fechado. Vamos ver se eles conseguem abrir o diálogo. Aqui no Brasil, a gente está com um problema grande dentro do Congresso. Teve um motim na semana passada e isso pode aí respaldar para o Congresso não conseguir pautar o que ele precisa nesse segundo semestre. Bastante dificuldade com o caso da prisão domiciliar ali do Bolsonaro, né? E a gente tem também outras questões lá nos Estados Unidos que o Donald Trump chamou para conversar em Washington, lá na Casa Branca, o Eduardo Bolsonaro, para ver ali o que está acontecendo, né? E a gente viu que teve as sanções ali que os Estados Unidos colocou e também principalmente ali com Alexandre de Moraes, e isso também vem afetando aqui o nosso país. Então, pessoal, a gente tem bastante coisa aí no radar para acompanhar dentro do mercado. Creio que não vai ser uma semana tão fácil, vai ser uma semana de volatilidade. A temporada de balanços no Brasil das principais empresas passaram, que foi na semana passada, né? O principal destaque foram as ações da Petrobras, que tomaram um tombo violento na sexta-feira, porque o anúncio que ela fez de distribuição de dividendos ficou abaixo do esperado que o mercado estava esperando, ainda mais com o tanto de investimentos que a Petrobras vem fazendo. E aí a Petrobras acabou tomando um tombo, o índice Bovespa acabou caindo na sexta-feira, mas ele ainda acumula uma alta nesse mês de agosto. Mas para isso a gente vai passar pelos gráficos.
Lembrando também que nos Estados Unidos, tá? A gente já tem ali quase que certo que vão ter 3 cortes de taxa de juros nas 3 reuniões finais que faltam para esse ano. Então, a gente tem reunião do Banco Central em setembro, se eu não me engano, novembro e dezembro. Né? Então, a gente vai ter essas 3 reuniões do Banco Central americano e já tem apoio de 3 dirigentes do Fed, inclusive da Michelle Bowman, que também ali está no Fed, ali num cargo importante, e ela já diz aí apoiar 3 cortes, porque o emprego nos Estados Unidos está começando a ficar preocupante depois dos números do payroll, que caiu ali, né, o número de criação de vagas dos Estados Unidos. Então, são todas as coisas que estão ali dentro do mercado mexendo com o preço. Então, vamos aos gráficos, vamos começar pelo Brasil, depois a gente pula pelos Estados Unidos, depois a gente vê notícias aqui que tendem a fazer preço no mercado brasileiro. Vamos lá então, pessoal. Ó, tela no ar junto com vocês, tá? Esse aqui é o índice Bovespa, né? Então eu fiz algumas correções do gráfico, eu até passei no Morning Call para quem estava acompanhando. O que eu liguei aqui dentro do índice, tá? De importante para nós. Eu verifiquei esse fundo junto com esse fundo anterior e com o fundo atual. Então eu tracei uma linha aqui ligando esses pontos e coloquei o canal. Então o canal, o topo está aqui nessa região. E aí também deu para verificar que o ponto intermediário do canal tem esse topo intermediário, topo intermediário, topo intermediário. Aqui basicamente um topo intermediário. Então eu achei que esse canal ele pode sustentar a movimentação atual do índice Bovespa, podendo fazer até uma movimentação nesse sentido, tá? A gente está com bastante dúvida para que lado vai, né? Não está tão certo assim saber, pô, o índice Bovespa vai para tal lado, não está muito certo. No fechamento de sexta-feira, se a gente olhar graficamente falando o que aconteceu aqui, a gente teve uma barra de ignição e uma barra de pausa estreita. Então, essa barra de ignição, junto com a barra estreita, tá? Ele é uma característica de continuação dos preços, porque elas juntas aqui formam o impulso, a correção, a continuação. Isso aqui é um padrão de barra ignorada, né? Então, padrão de barra ignorada que poderia aí trazer uma movimentação mais positiva para o nosso índice. E aí, para isso, a gente tem as ações para acompanhar, para ver se faz sentido ou não essas ações irem para essa região. Então, vamos começar aqui pelas ações. A B3, SA3, ela informou balanço, teve bastante volatilidade, mas o papel aí está caracterizando aí um pivô de baixa, né? Então, esse padrãozinho aqui dentro dela é um padrão de bandeira. Então, a qualquer momento, ela pode perder esse suporte, abrindo o pivô e indo encontrar a média móvel de 200 ou até mais para baixo, né? Então, a gente tem um viés de baixa para B3. B3 é uma ação de peso dentro do mercado brasileiro. Então, isso já conta bastante. Outro papel, Banco do Brasil, também chama a nossa atenção dentro do mercado. E a atenção do Banco do Brasil, infelizmente, também é de baixa, né? Então, ela teve ali uma queda violenta quando o Banco Central divulgou que o resultado dela do mês de maio foi muito abaixo, tá, do esperado, foi 1/3 abaixo do que foi o mês anterior. Ela deu uma despencada e está fazendo aqui também um padrãozinho de bandeira, ou seja, está fazendo aquele padrão que a gente chama de gift da barra elefante. Então, a qualquer momento ela pode cair e ela tem alvo para 17,51 e ela tem um peso grande também dentro do índice. Então, também é um papel que preocupa bastante. Outro papel que nos preocupa aqui no mercado brasileiro é a Bradesco, tá? Então, o Bradesco também traz uma preocupação, só que no caso do Bradesco, né, um dia antes, sexta-feira, ela estava bem querendo apontar para fazer um pivô de baixa. Na sexta, ela subiu, então isso que meio que ficou para trás. Então, ela ficou mais naquele contexto de range breakout, que significa que o papel vai ficar alternando média móvel de 20 para cima para baixo, e aí não tem uma tendência definida. Então, para a tendência, eu preciso esperar ou ela montar um pivô de alta alinhado com a 20, né, ou de repente voltar no afastamento para baixo. Eu posso ir acompanhando o volume para ver o que o volume está mostrando, se tem entrada compradora ou não. Então, nesse momento, é uma ação lateral, tá? Então, ela não tem uma tendência clara dentro do mercado brasileiro. A BBSE3 também chama a nossa atenção dentro do mercado, principalmente porque durante essa semana eu vi esse fechamento, é uma barra spinning bottom. Então, essa barra spinning bottom, ela pode estar indicando ali que chegou no fundo, né, a BBSE. Então, se ela realmente chegou no fundo, esse impulso com correção, ela vai servir como pivô de alta. E é interessante porque aqui era uma zona de suporte que foi perdida e agora vira como zona de resistência.
então ela pode estar querendo até abrir um pivô positivo, ela já divulgou os resultados, então a gente tem algo mais tranquilo dentro da BBSE. E aí poderíamos ficar de olho para ver se ela faz uma movimentação positiva ou não, tá? Então é um papel, vamos ficar de olho. Só lembrando aqui, eu comentei da BBAS, essa semana a BBAS vai reportar balanço, tá? Então é importante ver o balanço, vai ser no dia 14, quinta-feira à noite. Continuando, nós temos as ações da BPAC dentro do mercado brasileiro, que também chamam a nossa atenção aqui, tá? Para um possível pivô de alta, né? Então, BPAC, depois de toda a correção, ela foi aqui até a sua zona de suporte, tá? Então, deixa eu até tentar marcar aqui melhor essa zona de suporte, ó, onde segurou de fato os preços, tá? E agora ela está querendo voltar para cima, 9 já está apontando para cima, e o que é mais interessante aqui é o OBV. E o balanço vai vir nessa semana, na terça-feira, é esperado um bom balanço para a BPAC, tá? Então pode ser que ela tenha uma boa movimentação de alta com os resultados do trimestre, né? Porque, querendo ou não, para a BPAC, a taxa de juros atual ela é muito favorável para a captação de investimentos. E isso aqui pode acabar trazendo uma movimentação bem interessante dentro do mercado, tá? Então, BPAC é um destaque positivo para o mercado nesse momento. Nós temos também as ações da BRAP, que chamam a atenção, só que de baixa dentro do mercado nesse momento, tá? Então, ao longo dos últimos pregões, ela testou a média móvel de 200 períodos, por algum tempo ela não vem conseguindo romper. 200 apontando para baixo significa que a tendência primária é negativa e ela está querendo abrir um pivô. Esse pivô ele tem nome dentro do mercado, ele é conhecido como pivô alinhado da 20 com a 200, que é quando ela testa a média, não consegue passar, ou seja, a média ainda está em controle dos preços, e aí faz um pivôzinho de baixa. E a gente tem até a semelhança aqui que a gente chama de ombro, cabeça, ombro, né? Então, a perda desse suporte é muito importante, porque se ela perder esse suporte, a gente pode projetar essa movimentação para o lado negativo dentro da BRAP. É claro que a BRAP ela é muito influenciada pelas ações da Vale. A Vale ela não está nesse padrão, tá? Então, se vocês estão acompanhando as ações da Vale, vocês vão ver que a Vale na sexta-feira, inclusive, ela subiu bem dentro do mercado brasileiro, tá? Então aqui a Vale, ó, ela subiu e veio testar novamente esse topo dessa linha de tendência de baixa. Ela está um pouco divergente do que as ações da BRAP estão passando, mas o mesmo cenário de ombro, cabeça a ombro pode ser visto aqui dentro da Vale também, que é um cenário de reversão. E nesse caso, continuação da tendência de baixa. E a gente vê que se a gente pegar aqui a região sombreada da média móvel de 200 períodos, né, lembra que a média móvel de 200 períodos ela não é um ponto estático, ela é uma região. E ela não consegue sobressair dessa região, ela não consegue passar. Toda vez que ela vai testar a região da média, o gráfico aí acaba segurando o preço, né? E isso já vem acontecendo com a Vale desde 2021, né? Que ela não consegue criar uma região e ir embora, não, ela continua ainda para essa tendência mais negativa, infelizmente, tá? Então isso também tira um pouco do contexto ali da BRAP. Outro papel que nós temos também dentro do mercado chamando a nossa atenção é Brav3. Esse papel está querendo fazer um pivô de alta. Durante a semana, ela teve balanço. E aí até comentei com os alunos, olha, balanço não é bom ainda antecipar. E aí nós marcamos esse topo, estava esperando para ver se ela tinha um fechamento com um corpo positivo de candle acima dessa resistência. Ela não fez, tá? Então eu remarquei o topo, tô de olho, porque isso aqui é um padrão de alta, isso aqui significa um pivô de saída da média móvel de 200 períodos, que é um padrão técnico, e se de fato ela conseguir essa saída, eu posso projetar essa região para cima para ter os alvos. Mas por enquanto eu deixei aqui um xizinho, que significa que é para não entrar. Mas outra coisa que chama atenção é o OBV, né? Se você pegar o OBV aqui dela, ela já está rompendo o topo, ela está fazendo o que a gente chama de advanced breakup. Ela está antecipando que o papel pode, a qualquer momento, trazer uma movimentação positiva. Brasil Foods também chama a atenção dentro do mercado aqui brasileiro, tá? Então, no caso da Brasil Foods, a atenção é para o lado negativo, infelizmente, né? Então, ela vem testando essa região de suporte há algum tempo, desde abril, só que agora os testes da região de suporte eles estão combinando com um pivô de baixa, né? Então, é aquele cenário de breakout, faz alternância na 20, fica fazendo fechamentos acima e abaixo da média,
Só que agora a gente já consegue verificar um movimento de impulso, correção. Esse candle é um candle com cauda superior, que é aquele candle de estrela cadente, que indica a movimentação de baixa, e aqui a gente pode ter a saída para o lado negativo, tá? Então, isso aqui é um estado de alerta. Então, ficar de olho essa semana caso ela venha perder o suporte. E lembrando que ela vai ter balanço também na quinta-feira, as ações da Brasil Foods. A Cash 3 chama atenção de baixa também no mercado brasileiro. Eu já tinha projetado esse topo com esse fundo, e na sexta-feira ela fechou com um padrão de halt, que é aquela parada na média, tá? Então, você que está ouvindo, às vezes você está ouvindo halt, né? Então pensa que é com R, enfim. Mas halt significa parada na média móvel de 20. E ela fez essa parada. E junto com essa parada, ela está fazendo um padrão de engolfo de baixa. Engolfo é quando o candle atual ele simplesmente engole o candle anterior e o candle anterior fica dentro do candle atual. Então isso é um padrão técnico negativo. E ela fechou com esse padrão na sexta-feira. Então ela chama atenção negativa e ela vai ter alvo ali até a região dos seus 4,74 aproximadamente. Então eu acompanharia durante essa semana esse suporte, porque o suporte de 5,29, se perdido, vai abrir aí um pivô de baixa bem técnico dentro da Cash 3. Semin também chama atenção de baixa dentro do mercado, tá? Então ela fez um micro pivô aqui negativo. Então veja, o papel foi testar a média móvel de 200 períodos, não conseguiu esse teste, voltou para baixo da média móvel de 20, a 20 voltou a apontar para o lado negativo e fez um pullback clássico, deixando um padrão de estrela cadente. No dia seguinte rompeu com uma barra Marubozu, uma barra elefante. E agora ela está fazendo aqui esses movimentos que parecem, né, ser movimentos para pivô de baixa. Então a gente já tem um estado de atenção negativo dentro da Semin novamente. Copel está chamando atenção de alta dentro do mercado. Copel, ela fez toda uma correção aqui, ó, que foi bem técnica, tá? Porque ela foi seguindo um canalzinho bem bonitinho de baixa. Esse canal foi rompido, tá? Apesar do rompimento não ter ficado tão técnico, porque os corpos dos candlesticks não ficaram acima, né, do canal, e os corpos que ficaram são corpos negativos, que indicaria movimento de baixa. Ela apresentou aqui um pullback, né, respeitando bem a 9, que é a média mais curta. Então ela acabou tendo um fechamento na última quarta-feira, rompendo um pivô de alta, e esse pivô técnico a gente projetou ele para cima. E aí, inclusive, no dia seguinte, ela pegou o primeiro e segundo alvo. Tem um quarto alvo aqui na região dos 12,75, 12,80. E como a queda não foi muito grande na sexta-feira e a barra de volume foi pequena, ela está mostrando todo o padrão aí para continuar essa movimentação para o lado positivo nessa semana. Nós temos também a Cosan dentro do mercado, chamando atenção. Deixa eu pegar aqui Cosan. Eu só... Eita, vamos lá. Cosan também chama atenção de baixa, tá, dentro do mercado brasileiro. Esse é um padrão muito técnico e muito conhecido pelo mercado, que é o padrão conhecido de Power Breakout, ou impulso e bandeira, né? Então, aquele mastro e bandeira dentro da análise técnica. Então, aqui é o mastro, e aí ela fica, né, nessa lateralização, por isso que o pessoal chama de mastro e bandeira, que seria a bandeira, o mastro, e se romper, a padrão é de continuação. E aí a gente pode pegar aqui o volume para observar o que está acontecendo. O volume, infelizmente, do papel, ele também está para o lado negativo, ele também vem perdendo suportes. Ó. Então, essa perda de suportes indica que a baixa dela ainda não acabou dentro da Cosan. E ela está respeitando bem a média. Então, de olho aqui nessa região de suporte, porque se for perdido, ela vai tender a fazer novas mínimas. A CSN também tem esse problema dentro do mercado. CSNA 3. Vamos pegar aqui a CSN. Se nós observarmos, tá? Ela também testou fazer um pivô de alta, pivô falhou, né? Na caruda ali falhou, e já voltou fazendo um pivô de baixa, respeitando a média com barra elefante, com barra Marubozu. Então a gente já projetou esse pivô para baixo. E padrão de entrada seria no fechamento de suporte, e os alvos projetados carregados pela média móvel de 9. Então ela também é um papel aí chamando a atenção de continuação negativa. Eletrobras também chama a nossa atenção dentro do mercado brasileiro.
Infelizmente, tá? Ou felizmente, enfim, a Eletrobras a gente tinha uma posição vendida, a gente saiu dela um dia antes do balanço, porque eu falei para o pessoal, ó, vai vir balanço, a gente não sabe como vai ficar. E ela deu esse repique. Então ela está com um padrão de repique. Toda vez que você tem um repique de um rally dentro do mercado, a projeção que você vai fazer dela é pegar o último fundo junto com o último topo aqui, ó. Então, essa é a projeção da Eletrobras. Então, ela tem alvo para 48,80 para 50,92. O balanço foi muito bom, muito positivo, e ela surpreendeu com pagamentos de dividendos muito alto, tá? Então, a ação tem tudo aí para continuar uma movimentação agora positiva. Embraer também já está chamando a nossa atenção aqui no mercado brasileiro. A Embraer ela já vem numa tendência de alta há algum tempo, tá? Então, já há 2 anos que a Embraer vem subindo dentro do mercado. E no último mês, né, principalmente, ela teve uma correção um pouco mais forte. Mas as tarifas, principalmente aquelas tarifas, tá, que vão entrar na lista de exceção, elas acabam contribuindo para a Embraer, porque entra componentes de aviação. Então aqui ela deu esse pulo gigantesco e agora ela está formando um pivô de alta. Um pivô que a gente chama de Power Breakout na média móvel de 9. Ó. Ela testou a 9, tem um topo, então isso aqui também é um padrão de mastro e bandeira dentro do mercado, que, se rompido, continua essa movimentação. Então eu vou ficar de olho durante essa semana para ver se ela rompe esse topo, porque o rompimento desse topo pode jogar alvo para ela lá para os R$ 90. A EQTL também chama atenção dentro do mercado brasileiro, ela fez uma reversão. Né? Então, aqui fica claro que ela estava fazendo aqui um movimento de baixa, de correção, um canal, né, de baixa, e esse canal foi rompido. E o rompimento do canal mais interessante é que não só ela sofreu esse rompimento aqui, como também a média de 20 acabou de virar para cima, e a 9 cruzou a 20, que são padrões técnicos, né? Então, 9 indo para cima da 20, padrão de alta. 20 voltando a apontar para cima, padrão de alta. E um pivô ainda comprovando todo esse movimento. Tá? Então a EQTL agora tem um viés positivo para o mercado com alvo a R$ 37,00 para mais. Só que ela vai ter balanço na quarta-feira. Então tem que tomar cuidado, porque dependendo do resultado, né, isso pode comprometer aí o viés da ação. Mas ela chama atenção essa semana de alta. Depois nós temos a Exetec, que também está chamando atenção de alta aqui no Brasil. Veja que a Exetec, tá, ela foi bem técnica e ela já teve balanço. E o balanço foi positivo, surpreendendo o mercado. Então eu tinha aqui essa linha de resistência. E aí, se você reparar, era o padrão de breakout também. Então estava alternando média móvel de 20, ó, fazendo fechamentos acima e abaixo da média móvel de 20, até que aqui ela deu um impulso, fez uma correção, alinhou com a média móvel de 9, que ganhou força, a média móvel de 20 também ganhou força, repara que a média móvel de 20 cruzou a 50, então a gente tem 9, 20, 50 e 200, todas elas alinhadas para uma tendência de alta, e o papel rompeu uma resistência importante e o volume foi satisfatório. Tá? E aí depois, no dia seguinte, ela abriu com gap de baixa e fechou o gap. Então, assim, por enquanto ela não tem um padrão de reversão muito claro, tá? O padrão dela é de continuação de alta. Então, vamos ver se esse papel continua essa tendência durante essa semana, tá? Semana aí para uma tendência de alta dentro da Exetec. A Gerdau já tem um cenário de baixa dentro do mercado brasileiro, tá? Então, Gerdau entra para aquele contexto que a gente chama de pivô alinhado da 20 com a 200, ó. Se nós observarmos Gerdau, ela estava fazendo tecnicamente topos e fundos ascendentes. Então, ela foi testar a 200. E ela testou a média móvel de 200 por 3 vezes e não conseguiu. E esse movimento também lembra um padrão de triângulo simétrico. E esse triângulo foi rompido para baixo. E agora está fazendo um pullback na 20. E esse pullback na 20 não conseguiu ultrapassar na semana passada. Então, caso ela venha abrir o pivô, a gente tem alvo ali para 14,78. E aí esse papel, sim, chama muita atenção negativa, Gerdau, dentro do mercado. Nós temos a Apvida, que está testando uma reversão também aqui no mercado brasileiro. Veja que ela tinha uma tendência bem definida aqui de baixa,
ela rompeu o canal e abriu um pivô alinhado com a 9 e alinhou com a 20. Só que agora ela encontrou a média móvel de 50 e parou nela. Vai ter balanço essa semana. Dependendo do resultado, pode ser que ela consiga aqui uma continuação positiva. Então a Apivida a gente vai colocar para um contexto positivo essa semana. A IP3 aí já é diferente. Ela teve balanço e simplesmente despencou. E se vocês observarem, ela já estava fazendo esse movimento de pivô de baixo. Ela já tinha feito aqui um pivô e conseguiu até pegar o terceiro alvo. Agora o próximo alvo ficaria em R$ 22 dentro da IP, tá? Então, chamando atenção de baixa dentro do mercado para essa semana. LWSA chama atenção de alta para essa semana no mercado brasileiro. Ela fez um pivôzinho aqui também no breakout, né? Então, fechamentos alternados, ela conseguiu fazer um impulso correção pequenininho e conseguiu romper. E agora está aparecendo aqui que isso aqui é um pivô para cima. Então, vamos ter um viés mais positivo. Mas lembrando também que ela tem balanço na quinta-feira. Então, até quinta-feira você tem que tomar cuidado dentro do papel. Lojas Renner. Lojas Renner foi interessante, tá, pessoal? Porque ela teve balanço, a Renner. Deixa eu só pegar aqui certinho ela. Ela teve balanço dentro do mercado, o balanço dela deu lucro, mas ela já está chamando atenção de baixa, infelizmente, e o volume é agressivo, né? Então aqui eu posso traçar aqui, ó, esse range dentro dela, tá? Então eu vou colocar em amarelo, e aqui, caso ela venha perder o suporte dessa região, ela vai ter alvo lá para os 14,78. Então eu vou acompanhar essa região de suporte aí dos R$ 16 dentro da Renner. Magalu também teve balanço aqui no Brasil. E no caso da Magalu, tá, ela já estava numa tendência de baixa quando perdeu o suporte. Ela teve prejuízo. Tá? Então a gente tem alvo aqui da Magalu nessa região dos 6,70. O gráfico indica a continuação de baixa dentro dela. A Petrobras também teve balanço na semana passada. Só que a Petrobras já estava numa lateralização. Muita gente tinha até perguntado, pô, posso comprar Petro aqui? Aí eu comentei, não vai comprar porque tem balanço. E ela teve balanço e ela despencou. Ela está lá na retração do 61,8 por enquanto. Mas ela ficou com um viés negativo. E aí, Petrobras. Vamos dar uma olhadinha aqui ó, na notícia. Até ações da Petrobras despencam após balanço. Estatal perde quase 32 bilhões em valor de mercado. Segundo os analistas, a divulgação de dividendos e juros sobre o capital da Petrobras foram menores do que o esperado. Em meio a investimentos mais elevados, gerou reação negativa do mercado. Então, os papéis da Petrobras passaram por uma forte pressão no mercado na sexta-feira. O movimento ocorre após a companhia apresentar seu balanço do segundo trimestre. Segundo os analistas financeiros, vieram em linha com o previsto. Mas a divulgação de dividendos menores do que o esperado em meio a investimentos mais elevados gerou uma negativa sobre as ações. Em teleconferência, o diretor financeiro de relacionamentos com investidores da Petrobras disse que vislumbra uma baixa probabilidade de pagamentos de dividendos extraordinário nesse ano. Isso aqui é péssimo, né? Porque o investidor ele quer dividendo, tá? Então, se ele já está colocando essa baixa probabilidade, já está colocando isso como um viés, isso vai frustrar a expectativa do mercado. Então, o que talvez o dividendo tenha frustrado no trimestre afetado por eventos não recorrentes. Além disso, o executivo afirmou que a companhia olha a possibilidade de sinergia quando vê o aumento da produção de gás, né? Então, ela acabou tendo aí um tombo muito forte, né? Então, ó, vamos ver até o que a UBS descreveu aqui dentro dela. Em relatórios analistas ali da UBS, escrevendo que o EBITDA dela de 10,2 bilhões veio 1% abaixo do esperado pelo banco, mas que a geração de caixa ficou 20% acima. Segundo o banco, os investimentos maiores do que esperados explicam a diferença da conversão do EBITDA em caixa, o que afetou também os dividendos anunciados. A UBS tem recomendação de compra para os papéis da Petrobras preferenciais e ordinários com preço-alvo a R$ 46. Tá? Então, assim, infelizmente a Petrobras ela acabou, né, tomando esse tombo forte. E se ela realmente tiver com menos dividendos daqui para frente, isso vai afetar o mercado, tá? Porque o mercado, ele geralmente ele está lá para os dividendos, né? Então, você vê, os dividendos anteriores foi de 90 centavos por ação. Agora, estamos falando de 67. Né? Então, é uma queda bem abrupta aí dos dividendos, tá? Então, isso aí gerou estresse na Petrobras e aí isso pode afastar um pouco os investidores. Mas até à medida em que o preço versus o dividendo fique atrativo novamente,
e aí volta aí compras dentro do papel, tá? Bom, Petrobras. A Prio, aqui no Brasil, ela também chama atenção de baixa, tá? Então, se vocês observarem a Prio, ela já tinha rompido aqui um pivô negativo e vem escorregando pela média móvel de 200. Então, a gente viu uma tendência negativa com um alvo lá para R$ 38 dentro da Prio, e isso deve continuar essa semana. Os papéis da Rumo também, infelizmente, eles estão com uma tendência de baixa dentro do mercado brasileiro. E saiu o balanço e ela simplesmente derreteu, indo no alvo que a gente tinha 15,34 dentro dela, tá? Então ela ainda continua com viés negativo. Depois nós temos os papéis da Rente, que também ainda chamam a atenção de baixa dentro do mercado, tá? Mas a gente comentou com os alunos que já era para ir se desfazendo desse papel, principalmente porque amanhã vai ter balanço, né? E aí é bom não passar no balanço dentro dela, porque de repente já pode dar um salto positivo, mas o viés ainda segue de baixa. A Uzi Minas foi testar novamente um pivô de compra dentro do mercado, né? Então, o último pivô que a gente tinha visto de compra da Uzi Minas foi aqui, ó, que eu classifiquei como volta em V. Ela acabou não indo. E agora ela vem classificando um pivô clássico mesmo, um pivô técnico, alinhado com a 20 e com a 200, que tem o nome de afastamento inferior. Ela tem alvo ali para a faixa dos seus 4,89, 5,17. Só que ela ainda não rompeu, né? Então precisa esperar o rompimento. Então a gente tem um viés positivo essa semana para as ações da Uzi Minas. A Vale, como eu já tinha comentado com vocês, ela tem um viés meio de baixa, mas ela está testando toda hora essa linha de tendência, né? Então, o que eu vejo é que, assim, em desenhos técnicos, isso aqui pode estar querendo formar um ombro cabeça a ombro. E se ele for rompido, a situação é um pouco preocupante. Uma das coisas que vai chamar nossa atenção dentro aí da Vale também é o minério de ferro, tá? O minério de ferro, ó, ele está positivo, ele está querendo romper. Esse padrão do minério de ferro é uma trick entry. Então, hoje à noite, quando abrir lá na China e ela conseguir, por exemplo, um movimento positivo, provavelmente aí a gente vai conseguir uma boa movimentação para Vale de alta, tá? Então, o minério de ferro está com viés de alta para essa semana, ok? Depois nós temos as ações da Vibra, que também estão chamando a nossa atenção no mercado para um pivô de alta, só que tem balanço amanhã. Então, esperar o balanço sair, balanço saindo, se ela conseguir romper esse topo, esse movimento é classificado como uma volta em V, né? Então, isso aqui tem um padrão de volta em V do mercado, então pode ser um viés positivo para as ações da Vibra. Outro papel também que chama atenção, MYPK, a gente tinha um trade ali para o lado comprador e ela cutucou aqui a média móvel de 20, ou seja, ela encerrou o trade, né? Então agora esse trade está encerrado. E a Simpar, que também chama atenção dentro do mercado brasileiro, ela chama atenção de reversão. A gente viu o rompimento dela na quarta-feira, dia 6, a gente colocou o alvo a 5,15 e agora vamos colocar um alvo mais longo aqui para ela, só que tem balanço terça-feira, então amanhã, dependendo da situação dela, é bom sair fora desse papel e não continuar, tá? O papel aí ficou meio perigoso nesse momento. Deixa eu ver aqui que eu perdi uma coisa. Bom, depois eu pego ali. Bom, é isso, tá? Então, Simpar chamando atenção dentro do mercado para cima. Então, o mercado brasileiro, tá, pessoal? Ele está meio dividido, né? Como vocês podem ver, está meio dividido. O setor financeiro não está garantindo alta nesse momento. As ações estão bem divididas, né, dentro do momento do mercado brasileiro. Então, assim, a tendência para essa semana, apesar do padrão de candles do Ibovespa mostrar uma movimentação positiva, o Ibov pode acabar ficando mais lateralizado, tá? Então, isso acaba sendo preocupante dentro do mercado, ok? Deixa eu só pegar aqui só uma coisinha rapidinho, tá? Rapidinho aqui. Bom, então, pessoal, o índice Bovespa ele pode acabar ficando aí, infelizmente, mais lateralizado, tá? Vamos dar uma olhada agora aqui no mercado lá de fora, né? No mercado americano. Então, Nasdaq, tá? O Nasdaq, pessoal, durante a semana ele sofreu com as declarações do Jerome Powell. Então, nós tivemos, tá, a reunião do Fed
e ele disse ali que ia tomar decisão de juros em setembro e que não tinha nada previsto no guidance. E aí, na sexta-feira, quando saiu o payroll veio muito ruim. E aí o mercado ficou com medo de uma possível recessão nos Estados Unidos. Nesse momento que o mercado ficou com medo de recessão nos Estados Unidos, representantes do Fed vieram para o mercado dizendo já apoiar corte de juros. E foi o que aconteceu com a vice-presidente de supervisão do Banco Central americano, Michelle Bowman. Ela disse que os dados mais fracos de empregos nos Estados Unidos ressaltam uma preocupação com a fragilidade do mercado de trabalho. Então, ela já vê espaço para 3 cortes de juros. 3 cortes de juros nos Estados Unidos significa, nesse momento, que as 3 últimas reuniões, né? Então, vai ser setembro, dia 17, depois 29 de outubro e 10 de dezembro, já estão precificando os 3 cortes. Né? Então, a gente já tem 90% de chance da taxa de juros corrente dos Estados Unidos, que está em 4,25 e 4,5 para 4, 4,25, cair 0,25. Em outubro, tá? A gente também já tem aqui 57% de chance de mais um corte de 0,25, trazendo juros entre 3,75 e 4. E dezembro, a gente já tem também 46,7%, que é uma aposta majoritária, para juros e para 3,5 a 3,75. Então, todo esse movimento de corte de juros lá dos Estados Unidos acabou fazendo com que o Nasdaq revertesse a sua movimentação de preocupação indo para cima, porque o mercado agora está animado, né? Então, vai cortar juros? Mas o desemprego ele pode aumentar. Não, mas se cortar juros, o desemprego volta ali para a sua baixa e a gente tem a chance de voltar ali para cima, né? Então, o alvo ali do Nasdaq está em 24.280 e a gente não vê agora um viés de baixa para o Nasdaq, tá? O S&P, a mesma situação. Ele voltou para cima e deve fazer até topo histórico essa semana. Então, ele também já voltou para o lado positivo. O único índice que ficou para trás foi o índice Dow Jones. O índice Dow Jones ficou um pouquinho para trás, ele ainda não conseguiu romper, até mesmo porque as ações que compõem o Dow Jones não são aquelas ações de growth lá, principalmente as empresas de tecnologia que estão segurando nesse momento o índice Nasdaq e o S&P, tá? Então, o mercado americano está com viés de alta, né? Provavelmente isso deve continuar. E esse viés de alta do mercado americano tem trazido um viés de baixa para o dólar aqui no Brasil, né? Então, para quem acompanha dólar, tá? O dólar aqui versus o real, ele vem caindo. Na sexta-feira, ele fechou com um padrão de gift. Então, é bem provável que essa semana, talvez a gente consiga esse rompimento de suporte dentro do dólar, principalmente se eles conseguirem algum acordo ali comercial com os Estados Unidos das tarifas, principalmente como for dado aí o pacote, né, de contingência, se não vai afetar tanto as contas públicas, e principalmente pela questão ali, tá, pessoal, do corte de juros nos Estados Unidos. E aí o dólar está com alvo em 5,34 para essa semana. E o mercado americano com um viés positivo. E aí eu separei algumas ações do mercado americano para a gente acompanhar essa semana. A Cisco, tá, é uma delas. Cisco chama atenção de alta, tá? Então vai ter balança essa semana, mas ela tá chamando atenção. Ela rompeu um breakout para cima, ela já tinha feito um power aqui atrás. Ela tá com alvo para essa semana na casa dos $74. Outro papel também que chama atenção nos Estados Unidos, nesse momento, são os papéis da Chevron, que estão chamando atenção de alta. Ó. Então, eu vou até desenhar esse gráfico aqui. Resistência nesse movimento para Power Breakout, suporte na média móvel de 200, pivô de pós-rompimento da 200, está com viés positivo, com alvo a $164. Outro papel também dos Estados Unidos chamando atenção, papel da GE, também chama atenção de alta. Isso aqui é um padrão de Power Breakout, triângulo ascendente. Então, o rompimento dela tem alvo até $300, tá? Então, chamando atenção positiva. A Johnson & Johnson também chama atenção dentro do mercado nesse momento americano, tá? Então, vamos colocar aqui a Johnson & Johnson, chamando atenção positiva. Então, veja, ela está rompendo, ela rompeu essa semana passada, tá? E ela está com alvo agora para a faixa ali dos seus $183. Outro papel também que chama atenção nos Estados Unidos é Oracle, está chamando atenção positiva, ela tem um Power Breakout, triângulo ascendente. Então, se romper esse pivô, a gente pode projetar alvo, tem alvo a $293. WPM
também chama atenção dentro do mercado americano. Tá? Então, nesse caso aqui, ela já rompeu a resistência na semana passada, na terça-feira, está com alvo ali para $108 a WPM. Mastercard também chama a nossa atenção dentro do mercado, na Mastercard. Nesse caso, ela está querendo romper a resistência, a gente pode projetar esse alvo para cima. Fazendo essa projeção, temos alvo a $605. Outro papel também, NSC, também chamando a nossa atenção positiva dentro do mercado, está fazendo um Power Breakout, também um triângulo ascendente. Eu posso também projetar, então, viés de alta para essa semana dentro desse papel. A Amazon também chama atenção, tá, do mercado. Ela fez uma queda agressiva, porque saiu o balanço, mas ela já está recuperando. Né? Então, eu vou até apagar esses estudos anteriores e eu vou deixar marcado isso aqui como uma região de breakout dentro da Amazon, tá? Então, a região de breakout é essa daqui dentro do papel. Outro papel, a Goldman Sachs, também chama atenção no caso de alta. Ela já rompeu o Power Breakout, veio testar o suporte, não estopou, voltou para cima e está com viés positivo. A gente está projetando alvo para $786. EL também chama a nossa atenção dentro do mercado americano, querendo fazer aqui um Power Breakout. Posso projetar esse movimento para cima também com alvo a $100,25. Google também chama atenção. No caso do Google, ele já tinha feito uma movimentação positiva, mas ele rompeu na sexta-feira um Power Breakout. E o próximo alvo do Google está na faixa de $217. Microsoft preocupa um pouco mais, porque no caso da Microsoft, como ela subiu bastante nesse último tempo, ela já tem um viés de correção. Então, eu posso traçar aqui a retração de FIBO dessa perna toda. Então, a gente tem suporte na faixa de $505 até a faixa de 470 para a Microsoft. A Apple também chama atenção de alta. A Apple anunciou um investimento de 100 bilhões nos Estados Unidos e mais 500 bilhões para os próximos 4 anos. Então, ela acabou sendo um destaque muito positivo lá fora. E ela está subindo. Então, o próximo alvo para a Apple fica em $241. Meta também anunciou balanço. O balanço também foi positivo. O papel está fazendo o contexto aqui de uma ilha, que pode ser uma ilha de continuação, né, desse gap que ela deixou no balanço. Então, alvo a $849. E, por último, a VGO, nos Estados Unidos, ela também continua chamando a atenção dessa tendência forte de alta, com alvo ali para a faixa dos $320 a $340 para essa semana, para esse mês de agosto, tá? Então, esses são os papéis que chamam a atenção. E agora, tá, pessoal, para a gente ir encerrando, nós temos, então, a agenda do mercado, né? Então, na agenda do mercado, a gente vai ter dados de inflação e de atividade no Brasil e nos Estados Unidos, né? Então, nesse momento, vai ser divulgado o IPCA de julho aqui, na terça-feira, e na terça-feira também vai ser divulgado o CPI nos Estados Unidos. Então, deve ser um dia de bastante volatilidade do mercado. E depois, a gente vai ter a divulgação aqui nos mercados também das vendas do varejo. Quer ver? Então, frustração com os resultados de meia expectativa econômica. Vai sair também, ó, as vendas no varejo, tanto aqui no Brasil, na quarta-feira, como também nos Estados Unidos, na sexta-feira, se eu não me engano. Daí a gente vai ter também, tá, pessoal, ao longo dessa semana, a conversa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, junto com o secretário do Tesouro nos Estados Unidos. Isso pode trazer algum preço. E amanhã a gente vai ter o Lula anunciando aí quais são as medidas de contingência do mercado para tentar conter aí as tarifas. Tá? Então, uma semana de bastante volatilidade. Então, eu vou ficando por aqui, tá? Esse daqui é o Domingão com Ação, olha aí, 7h37. Bom, eu vou ficando por aqui. Lembrando que esse Domingão com Ação, ele é patrocinado pelo BTG Pactual. Se você não tem conta no BTG Pactual, link na descrição. Vai ter uma novidade bombástica dentro do mercado junto com o BTG, tá? E a pergunta que eu faço para vocês nesse momento: o que vocês fariam com R$1 milhão? Essa é a pergunta. Em breve aí, mais informações para vocês. Um grande abraço a todos e eu vou ficando por aqui. E até amanhã no Morning Call. Valeu, abraços!